Fala pessoal, esse aqui é o canal do Sneakers BR. A não ser que você já saiba disso, mas aí continua sendo o canal do Sneakers BR. Eu sou o Guilherme. Eu sou o Gerson. E hoje a gente tá aqui pra fazer unboxing de 4 tênis da Converse. Então, 4 caixonas pretas aqui em cima. Dentro delas, tênis da família RX, que a gente vai fazer uma mágica e colocar eles aqui em cima pra essas coisas aqui não ficar ocupando tanto espaço. Tá bom? Certo. Então, bom, aqui estão ERX 260, Dual Colors e ERX Impress High. 2 tênis criados originalmente para o basquete há muitos anos atrás. Hoje em dia são tênis para uso casual, uso no dia a dia, mas que tem uma longa história não só dentro das quadras, como também fora delas, em diferentes ambientes, inclusive. Talvez né? até maior fora das quadras do que dentro delas, né? RX, os tênis da família RX, que são vários, não são só esses, ficaram conhecidos por esse lance meio lingual grandona, algo que estava muito em alta na época, né? Então, Sim, na década em alta mesmo. Esse aqui, então. Era a década de 1980, o boom do basquete de um jeito mais, acho que até mais comercial, né? Foi a época em que a gente conheceu os tênis da família Jordan, até o Air Jordan 1. Justamente dividia com esses Converse aqui a mesma característica, né? Que eram os canos bem altos, uma construção predominantemente de couro, muitas vezes na cor branca, né? Era uma cor realmente predominante também nas quadras, mas como a gente falou, fora das quadras, fora do ambiente esportivo, esses tênis tiveram também um papel muito importante, principalmente nos palcos, né? Nos palcos, nas ruas, nas turnês e nas fotos de divulgação. Então, se você é um grande fã de metal, ou sei lá, se só conhece um pouco sobre metal, vai ver que a galera daquela foto gostava de um visual bem da hora. Era as franjinhas cortadas curtas, os cabelos longos, as camisetas, às vezes de próprias bandas, às vezes de time de basquete. Às vezes sem camisa também. Muitas vezes sem camisa, bastante pelo naquela época, né? Mas essa parte nem é tão da hora. O da hora são as calças muito ajustadas às pernas, às vezes de onça, às vezes jeans, mas nos pés, os calçados gigantescos. E aí, nesses tênis tão grandes, tinham essas belezinhas aqui que tomavam grande parte das fotos, né? Até pelas alturas. Então, às vezes tinha um cara que não era tão alto assim, colocava um tênis desse e ela ficava até o meio da canela do cara. Então, as bandas de metal se apropriaram desses modelos de basquete pro seu visual. Eu tava vendo um post num fórum, quando eu tava pesquisando aí, e tinha um post falando justamente de qual que será que foi a origem para que esses tênis começassem a ser utilizados pelas bandas, né? Pelos integrantes das bandas, principalmente de metal. No thrash metal, né, que os caras tinham mais esse costume de usar as calças muito coladas, até com os tênis geralmente cano alto brancos. Foi justamente esses fatores que meio que surgiram na discussão, e eles falavam que muito provavelmente isso foi meio que uma resposta às bandas, por exemplo, glam, as bandas que tinham um visual muito chamativo, com roupas coloridas, muito estampadas, como a gente falou da calça de zebra, não sei o que, mas que eles usavam meio bota de cowboy com couro de cobra, botas com saltos bem altos, e eles eram meio que na contramão, entre aspas, né? Ao mesmo tempo que vocês estão aí querendo chamar muita atenção com essas roupas super espalhafatosas, a gente vai usar um tênis branco, de cano alto, de boinha aqui, mas que no final das contas também chamava muita atenção, né? É, menos do que o visual, que é um pouquinho, a galera no final dos anos 70, que já tinha essa veia mais, do metal mais pesado, tinha essa parte de aqueles cintos com balas, né? As roupas de couro, maquiagem e tal. E aí, como o Gui falou, foi nos anos 80, eles foram limpando um pouquinho o visual e dando essa parte mais esportiva. Os caras usavam calça de moletom, às vezes, que não era tão colada quanto as outras calças, mas outros já usavam as calças jeans mais coladas. E tinha aquela galera que ficava na transição, né? Então você vê algumas fotos de outras bandas que uns caras estão ali com a calça colada, mas é uma botininha. Ou ali, de bermudão, né? Ou de bermudinha. Bermudinha, às vezes. Então, tênis grande, a bermuda curta. E outras bandas que os caras iam pra esse lado. Eu acho que como grandes expoentes dessas bandas, assim, que a gente via bastante, eu acho que o Megadeth é talvez a banda mais sneakerhead que a gente tenha visto, né? Então, tanto o Dave Mustaine quanto o Jefferson, o baixista, os caras estão sempre com os tênis bem legais. Muito dunk, né? Muito dunk, Jordan, Tech Challenge. E aí, entre eles, tinha tanto o RX quanto o Chuck Taylor. E até outros modelos de Converse também, sempre de cor. O Apple. Também tinha isso. E uma banda nacional que eu acho que se caracterizou por isso também foi o Sepultura. O Sepultura tinha entre seus integrantes o Igor Cavaleiro, o primeiro baterista, que é um cara sneakerhead assumido. Então, ele é um cara que sempre se preocupou, sempre foi atrás, sabia o que estava usando. E ele usou muito Converse. E os outros caras também, Chuck Taylor, ou outros modelos, mas sempre esses modelos grandões. E aí outras bandas também que a gente procurou, que tinha bastante fotos. Fate No More é uma delas. É isso que o Gui falou, as bandas começaram a mudar o visual, e até bandas que não eram tão metal quanto Fate No More acabaram se apropriando desse visual, que era algo até confortável, né? Para os caras que vão fazer turnê, viajar de busão e ficar nos palcos e tal. Eu acho que realmente foi um lance de... a influência foi correndo, assim, né? E tinha a parada da atitude mesmo, dos caras parecerem que estavam na
contramão de tudo aquilo que eles vivenciaram na sua infância, porque até então era todo mundo meio moleque ainda, era um lance meio adolescente, início da fase adulta dos caras ali nos anos 80. Então eles tinham esse lance de ser meio que uma contracultura, pré-Chuck Taylor até, na época a gente já via muito, né, o Chuck Taylor, mas acho que nos anos 90 que ele já veio ainda mais, provavelmente até como uma resposta ao sucesso dos tênis muito grandões, eles meio que tipo enxugaram ainda mais aquilo e falaram... Porque até foi outra galera de outra vertente musical, né, os caras do punk que começaram a talvez pegar mais Chuck Taylor do que até os caras do metal, assim. Até o Ricardo fala muitas vezes que a gente que gosta de tênis, a gente tem essa memória afetiva de muitas fases de quando a gente era criança. Então, às vezes, na escola, uma prova ou uma festa na escola, alguma coisa, você sempre lembra daquele tênis que você usava, depois quando você cresceu, festa de família e tal. Então, tem esse negócio de contar histórias através dos tênis, né? E a música acaba sendo isso também. Porque tem a parte visual dos integrantes das bandas, que vai mudando o estilo musical, vai mudando o visual dos integrantes também. Uma outra pessoa que estava muito conectada aí também com a música, que acho que todo mundo conhece, que é o Axl Rose, do Guns N' Roses, hoje em dia que parece uma tia velha. Ele tinha um Converse que era meio que especial dele, né? Então com o AXL ali na língua, eu não sei qual modelo que é, mas ele era bem alto, até mais alto do que os Impress High ou qualquer outro tênis da família RX, com a língua ali só com o nome dele, na parte de trás também tinha o nome dele. Parece que alguns outros modelos chegaram a ser meio confeccionados especialmente para ele com o nome dele, mas que esse ficou muito característico. Desses Converse dessa geração de tênis de basquete, realmente, não vou falar que dominaram, porque a briga era bem boa, né? Até fazendo pesquisa por imagem, você vê que, tipo, parece que tinha as bandas meio que entravam até num consenso, né? Tipo, vamos todos usar um Converse, todos vamos usar Nike, todos vamos usar Reebok, enfim. Vamos falar um pouquinho dos tênis também, né? E apesar da música se encaixar, a gente precisa falar deles. Inclusive, acho que tem uma pessoa que é essencial pra gente falar nesse vídeo aqui e também pra fazer essa conexão entre o basquete, a música e afins, que é o Don C. O Don C é um cara mais conhecido por seus trabalhos dentro do mundo da moda, então ele tem a marca dele, a Just Don, que faz algumas coisas autorais, outras coisas que ele meio que customiza em cima de peças já existentes, quase sempre conectadas com o universo do basquete. Então, assim que ele foi convidado para trabalhar com a Converse, foi acho que inevitável dele dar de cara com os RX e aproveitar o embalo para falar, vamos trabalhar junto nessa primeira fase aí dos trabalhos, ou pelo menos nessa fase inicial ainda. Então ele lançou um pack com alguns RX que levavam rebites no cabedal, e além dos rebites também, muita estampa animal print, né? Muito mas eram dois modelos separados, né? Tinha esse do metal, que é um modelo predominantemente preto, e depois essa parte do que tinha os animal prints aí. E aí o RX que ele trabalhou é o 260, mas esse aqui é o mid e o que ele trabalhou era o high. Então ele queria ainda mais espaço para poder trabalhar e colocar mais da sua assinatura, né? Que é um tanto quanto... É legal, a forma que ele trabalha com bastante forma diferente de animal, mas enfim, se você se interessou por essa história do RX 260 e outras histórias mais, não se esqueça de ir atrás da nossa mais nova revista, que tem uma capa especial só sobre o RX 260, no recheio da revista, mesmo que for outra capa, tem uma matéria bem caprichada falando sobre esse ícone aqui dos anos 80. Então, vamos falar um pouquinho com mais detalhes, pelo menos do que a gente tem em mãos, e também vale ressaltar que Don C também esteve envolvido nesses dois tênis aqui. Então, além dos RX 260 que a gente já falou, do pack do metal, do pack da estampa animal, ele também fez esses outros dois aqui um pouco mais sóbrios e que também se conectam com esses Impress High através de alguns detalhes. Então o RX 260 Mid aparece aqui em variações de cores muito semelhantes, né? Então aqui a base preta tem alguns detalhes roxos, azuis, verdes e esses detalhes iridescentes ou holográficos, como alguns gostam de chamar, enquanto esse aí... Eu acho que é errado falar, não é? Então, eu acho errado também. Iridescente é o jeito certo. Esse aqui inverte a base do preto pro branco, e aí a entressola deles troca o tom de azul. É um tom de azul um pouco mais escuro do que esse aqui, e vai pra solado também, né? E aí, cadarcinho extra, né? Então esse aqui vem com o cadarço branco e a opção do azul claro. E esse aqui preto com o cadarço azul mais escuro. Que aí é a cor das solas que estão trocadas aqui, né? Então essa sola é da cor do cadarço desse, e essa sola é da cor do cadarço desse aqui. Exatamente, se você quiser comprar os dois tênis, você pode até usar o cadarço da mesma cor do cabedal. Ou então pede pro seu amiguinho comprar um, você compra o outro, e aí vocês fazem essa... Troca-troca. Mas enfim. Desculpa por não troca-troca.
Um detalhe, mas que na verdade acho que faz toda a diferença para contar a história dos RX, é a espuma que aparece aqui tomando parte da entressola, que é a espuma que acho que realmente justifica o nome RX. Que RX, se você não sabe o que significa, é Energy Return Multiplier. Multiplier é com M, não é com X, mas justamente porque o X é o símbolo de multiplicação. Então esse tênis na época, a família RX, nos anos 80, era a referência de um tênis confortável e com boa performance dentro das quadras. Então ele oferecia um bom multiplicador de retorno de energia. Hoje a gente vê várias tecnologias muito mais avançadas de retorno de energia, geralmente introduzidas através da corrida, mas depois também colocadas em tênis de basquete, hoje em dia até de skate. Então na época o RX era a referência, pelo menos dentro da Converse, de algo que oferecia esse conforto e essa performance desejada. A espuminha um pouco mais confortável aparece na parte preta aqui, e na parte de baixo, se você dá uma apertadinha aqui atrás, você também vê que a espuma é bem mais confortável e que o tênis provavelmente você consegue pisar fofinho com ele, mesmo com essa cara meio de um tênis ultrapassado, entre aspas, que não vai te oferecer muito conforto pro dia a dia. E aí na construção tem a característica bem bacana, que na língua dele tem essa textura de bola de basquete. Então não deixa esse DNA ser perdido só pelo tamanho dele. E essa construção aqui vem num couro bem caprichado, cara. É um couro bem legal, aquele couro que a gente fala que aperta e ele dá aquela marcadinha gostosa, tanto no painel lateral aqui, quanto no toolbox. E aí o Gui falou que a parte ali é preta, nesse aqui o amortecimento é cinza e uma outra sola de caixa, que é para dar mais estabilidade, um pouquinho mais de resistência. Então esse aqui é o RX 260. E também, outra coisa que eu acho que vale a gente falar é esse suporte aqui pro tendão de Aquiles, né? Então para você que usa o tênis mais apertadinho, não vai ter problema dele raspar na parte de trás, que ele é pensado para proteger o seu tendãozinho. Exatamente, tem até um vazado aqui na parte de trás, onde você consegue sentir esse material, uma espécie de um neoprene, parece, né? Membrana grossinha, bem legal. Bem gostosinho. Agora vamos para Impress High, que é um tênis que por si só já chama muita atenção pelo fato de ser um tênis com o cano bem alto, então tem um perfil muito alto, mas que a Converse também não economizou em materiais que adicionassem alguns pontos de, como eu posso dizer, indiscrição. Coisas chamativas. A construção dele toda é bem diferente desses aqui, dos RX 260. Sai o couro e entram materiais mais sintéticos. As costuras são muitas vezes substituídas por um relevo, né? Para aquele lance meio de, como a gente costuma falar, termomoldados. A parte do toe box, várias partes das linhas tradicionais do Impress High são, na verdade, marcadas apenas com relevo e sobrepondo essa parte que não tem sobreposições de materiais. Então, sobrepondo a parte que não tem sobreposições. Enfim. E sobrepondo essa parte que não tem muita sobreposição de materiais, como eu falei aqui, temos os materiais iridescentes que também estão presentes aqui, só que em menor escala. Então aqui eles tomam toda essa parte aqui do cano, né, essa parte meio posterior do tênis, assim como o chevron. Sabe o que é chevron, Gerson? Sei, chevron que tem nos caminhões, aquela parte de trás do caminhão, assim, ó. Sabe? E nos tênis da Converse, o que é o chevron? O chevron é aqui a parte do branding lateral da Converse que vem junto de uma estrela. Exatamente. Esse é o chevron. Então, material iridescente aqui na lateral, na parte de trás, nas línguas. E a língua tem a inscrição de cons em baixo relevo, né? É tanto cadarço que às vezes tem que tirar pra ver, da mesma forma que tem nessa lateral interna e externa. São tênis, eu falei, me lembrou, sei lá, meio Transformers, uma parada meio, como eu posso dizer? Meio ficção científica, um lance meio robótico, ao mesmo, sei lá, é muita mistura de influências e que deixou o tênis realmente muito chamativo, eu diria. Muito chamativo. Um detalhe que eu acho que vale a pena ser ressaltado e que também adiciona alguns pontos ao visual é o solado translúcido. Então aqui na versão roxa é todo roxo translúcido e no branco ele combina o translúcido meio branquinho leitoso com o azul claro. E aí esse branquinho tem o cadarço extra azul claro que eu tava tirando enquanto o Gui falava. Enquanto o roxo parece só ter cadarços roxos mesmo. Tá bom, né? Eu tava por mais cor nele. E é muito. A língua dele é de um mesh bem espaçadão e tem um passador de cadarço também que acompanha esse efeito iridescente da língua e da parte de trás aqui, esse outro tom iridescente. Exatamente. Bom, e pra você que gostou desses maravilhosos Converse que estão chegando no Brasil agora e já estão à venda, o valor deles é RX 260 Mid, R$ 549,90 e o Impress High
579,90. E tem mais uma coisa que acho que é importante falar. O que é importante falar? Aonde que eu consigo desembolsar essas quantias para comprar esses tênis? Aqui em São Paulo você pode encontrar em lojas físicas como a Guadalupe Store e a Yoradi Store, que já colocaram nas suas redes sociais que tem o modelo, grade e distribuição e todos os detalhes de venda. Inclusive, você tocou no assunto Guadalupe Store e ao lado deles ali, onde eles têm uma espécie de loja temporária, eles montaram uma pop shop especial para esses tênis aqui, para os Converse RX, para contar um pouquinho dessa história. Antes estava com esse ACD, que já era bem legal, e os da Converse ainda não fui conferir, mas parece estar bem bonito, então vale a pena também dar uma visitadinha para conferir todo o ambiente ali, né? Da hora. Então, se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, também assinar o nosso canal e ativar as notificações, certo? Procura por SneakersBR nas redes sociais de maior fluxo, então Twitter, Facebook e Instagram. Também tem todo dia o www.sneakersbr.co, que é a plataforma de notícias que a gente atualiza todo dia com uma porrada de novidades para você. Então, lá dentro também você pode procurar por WSBR, tanto lá em cima quanto lá embaixo, que vai encontrar a parte que as meninas fazem com todo o carinho sobre a grade feminina ou pés pequenos. Elas também tem um Instagram próprio, que é o WSneakersBR. Segue lá que as meninas montam uma timeline bem da hora, bem detalhada e com uma estética especial, certo? Ficaremos por aqui. Obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Desculpa, eu engasguei de novo. Tchau. Tchau.